diante desse desafio que faz algum tempo atrás eu me tomei, de podermos compartilhar expositivamente o Evangelho de João. Obrigado, irmão. Hoje, após 1 ano e meio, quase 8 meses, estamos chegando ao final do livro de João. E se você quer dar uma revisada nas exposições anteriores, todas elas estão no site, tanto em vídeo quanto em texto. Então, assim, se você tem interesse, você quer dar uma aprofundada, uma revisada daquilo que a gente já tem abordado, você pode entrar no site e pegar todas as mensagens que ao longo destes quase 20 meses a gente tem passado. Então, esta noite nós vamos falar sobre o último capítulo de João, capítulo 21. E o tema deste capítulo, o título que eu coloquei a esta ministração, é Jesus, o Senhor amoroso e sempre presente. Só para lembrar aos irmãos, no capítulo 20, bem no finalzinho, o último versículo do capítulo 20, aliás, os 2 últimos versículos, diz assim João, diz: Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. E este versículo, estes 2 versículos, parece que eram conclusivos, eram versículos que iriam finalizar o livro de João. Mas nós nos deparamos com um capítulo mais que João vai escrever e que nós, nesta noite, vamos abordá-lo. Como nós falamos, estamos chegando no final dessa abordagem. E Jesus, em este último capítulo, ele se faz presente novamente no meio dos discípulos. Lembrando que este é o terceiro encontro que, depois da ressurreição, que Jesus está tendo com os discípulos. Depois de ter ressuscitado, Jesus se encontrou 2 vezes antes com os discípulos. E agora esta é a terceira vez que ele vai se encontrar. E algumas coisas importantes que eu queria destacar esta noite. Primeira coisa que me chama a atenção em esse texto é o seguinte: o amor de Jesus por os discípulos. E vamos ir lendo o capítulo 21, parte por parte. Antes de continuarmos, eu gostaria de que nós orássemos ao Senhor e nos colocássemos mais uma vez nossas vidas e nossos ouvidos à disposição dele, para que ele possa ministrar nossas vidas. Amém? Pai, muito obrigado mais uma vez pela tua graça, pela tua infinita misericórdia. Obrigado porque até aqui tu nos tens ajudado, nos tens abençoado, tens nos revelado os teus mistérios e a tua palavra tem vindo a nosso encontro. E, Senhor, sabemos que ela tem nos trazido cura, nos tem trazido libertação a nossos corações, a nossas vidas. Agradecemos a Ti pela Tua presença, pela Tua ação poderosa sobre nós. E nesta noite, Pai, eu peço que Tu possas abrir nosso entendimento para podermos compreender as grandezas de Teu reino, as grandezas de Teu coração. Senhor, possamos ter clareza sobre aquilo que Tu queres nos ensinar, sobre as coisas que ainda faltam ser trabalhadas em nossas vidas, sobre as coisas que ainda Tu estás fazendo em nossos corações. Pai, abre nossas mentes, Senhor, mostra nossos corações, mostra as coisas que têm que ser retiradas de nossas vidas. Pai, venha nesta noite a trazer libertação em nossos corações. Venha encher nossos corações de alegria, como temos cantado. Ó Deus, que de fato Tu seas nosso refúgio, que de fato nós nesta noite possamos nos lançar a Teus pés e em Teus braços possamos ser acolhidos e ouvirmos, Senhor, aquilo que Tu tens a dizer para nós. Pai, em nome de Jesus oramos, Te agradecendo por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, queridos, vamos ler os 2 primeiros versículos, está? Vamos ler do versículo 1 melhor, está? Versículo 2 e versículo 3, mas vamos começando do versículo 1. Diz assim, capítulo 21 do livro de João, verso 1. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos, na beira do lago da Galileia. Foi assim que aconteceu. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Gêmeo, Natanael, que era de Canaã, da Galileia, e os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Simão Pedro disse aos outros: eu vou pescar. Nós também vamos pescar com você, disseram eles.
Então foram todos e subiram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. Nesses textos que nós acabamos de ler, há algumas coisas interessantes que nós podemos descobrir. E uma das coisas que nos mostra como os discípulos, eles tinham perdido totalmente o rumbo, o foco, a missão que Deus tinha dado para eles. Eles tinham se dispersado, estavam longe daquilo para o qual eles tinham sido chamados 3 anos antes. Estavam longe daqueles desafios que Jesus tinha feito para eles. Eles apenas tinham voltado para trás, mesmo umas semanas antes, tendo se encontrado pela primeira vez com Jesus depois de ressuscitar, e mesmo Jesus, depois de ressuscitado, em essa ocasião, pegou e soprou sobre ele, disse o Espírito Santo, capítulo 20, verso 21, e Jesus disse que soprou sobre ele o Espírito Santo, e a continuação ele disse assim, ele deu uma tarefa que cumprisse. Mesmo eles tendo recebido a missão, mesmo tendo recebido um desafio de Jesus, mesmo eles tendo recebido o Espírito Santo através do sopro de Jesus, mesmo com isso tudo, esses camaradas voltaram para trás. Saíram do foco para o qual eles tinham sido resgatados. Porém, mais uma vez, em esse retorno às suas atividades anteriores, vamos dizer assim, mais uma vez eles foram frustrados. Eles voltaram ao trabalho que eles tinham e se frustraram. Não deu certo. Perderam o tempo quase, vamos dizer assim. A empreitada deles não foi bem sucedida. Esse texto diz que eles passaram a noite e não pescaram nada. Não aconteceu nada. E era algo que era comum a eles. Eles sabiam muito bem desenvolver uma tarefa. Não eram pescadores amadores, não é? Eram velhos pescadores, eram profissionais, eles viviam disso. E agora estão voltando a pescar e eles não pescam nada em toda a noite. Então, de repente, frustrados, de repente eles cansados, com fome, de repente também com frio, como nós estamos aqui. Em essa situação, os discípulos estavam no meio de um mar, sem ter alcançado mais uma vez seus objetivos. Porém, uma coisa aqui fica evidente, é que mesmo aqueles que retrocedem e que pensam que podem fazer o que eles quiserem, e que Deus não se importa mais com eles nesse sentido, eles são surpreendidos pelo amor de Deus, porque nós vemos como Jesus foi atrás desses discípulos que estavam perdidos no meio do mar, sem pescar nada, no meio do lago, né, do lago da Galileia, e foi atrás. E os atraiu para si com laços de amor. Isso nos mostra como Jesus é um Senhor amoroso, um Senhor que se importa, mesmo com aqueles que voltam para trás. Mesmo com aqueles que voltam para trás. E assim ele reafirma seu compromisso com seus discípulos, quando ele diz lá no livro de Mateus, no capítulo 28, versículo 20, eu estarei até o fim com vocês. E essa foi uma reafirmação para os discípulos daquele compromisso que Jesus fez naquele momento. Ele foi atrás daqueles que estavam voltando para trás, que estavam saindo dos trilhos nos quais eles deveriam andar. Mesmo assim, os discípulos tiveram muita dificuldade de entender a ressurreição, mesmo tendo visto a Jesus 2 vezes depois desse acontecimento. Eles tinham dificuldade, porque eles não tinham mais a Jesus fisicamente em todos os momentos, em todos os instantes de sua caminhada. Jesus apareceu por momentos, passou alguns instantes com eles, comeu, deixou que os próprios discípulos tocassem o corpo dele,
E depois ele também desapareceu do meio, e eles ficaram angustiados com aquilo. Eles não contavam mais com a presença física de Jesus no seu entorno. E eles também não entendiam que o poder de Deus tinha sido transferido por próprio Jesus quando ele soprou o Espírito Santo sobre eles. Então, quando nós não temos esse entendimento de que o poder de Deus está em nossas vidas, quando nós não vemos mais milagres acontecerem, quando nós não sentimos mais ou não ouvimos mais uma palavra de Deus em nossos ouvidos, em momentos como esses, é que pensamos muitas vezes em voltar para trás, ou muitas vezes pensamos em desistir. Quando muitas vezes nossas orações parece que não alcançam mais nossos objetivos, quando muitas vezes vemos as coisas se tornando negativas, quando vemos que nossos propósitos, ou nossos objetivos de crescer na vida, ou de ser até mais espirituais, não são alcançados, nós nos frustramos porque pensamos que Deus nos tem abandonado, pensamos que Deus não está mais com a gente. E nós muitas vezes pensamos, não, melhor vou cair fora, melhor vou voltar à minha velha vida, vou voltar a pescar, vou voltar a fazer o que fazia antes, é bem melhor. Porque hoje eu não escuto mais, parece que esse negócio foi uma fábula que vivi uma fantasia e agora, na realidade, não sinto mais a voz de Deus, não vejo mais um milagre acontecer, não vejo mais resolver meus problemas, não vejo mais nada, não vejo Jesus. Mas uma coisa importante que acontece é que Jesus está aí. E seu poder Ele derramou sobre sua vida, e sobre minha vida, e sobre nossas vidas. Você e eu precisamos aprender a valorizar esse poder que está dentro dos nossos corações. A presença do Espírito Santo está dentro de nós. E os discípulos tiveram um problema, não é que menosprezaram, eles não conseguiram compreender que a presença de Deus, através do sopro de Jesus, que era o Espírito Santo, estava dentro deles. E como não conseguiram compreender que esse poder estava dentro da vida deles, eles não conseguiram obedecer o desafio que Jesus tinha dado a eles. Então, o melhor então será voltar atrás. E muitas das vezes nós estamos em essa mesma encruzilhada. Muitas vezes nós nos deparamos com essa mesma situação. Temos o Espírito Santo dentro de nós, mas as frustrações parecem que são maiores. Nós não conseguimos visualizar o reino espiritual. Nós não conseguimos visualizar aquilo que Deus já está fazendo e já fez em nossas vidas. Nós não conseguimos mais ver nada disso. E aí nós nos frustramos. E nós precisamos de novo que, de alguma forma, Deus se manifeste. Então, gente, uma das primeiras coisas que eu posso entender aqui é que o amor de Jesus pelos seus discípulos é permanente, eternamente permanente. E esse mesmo amor é por você e por mim. A promessa de que Ele vai estar até o fim de nossos dias conosco, essa promessa não foi apenas para os discípulos, essa promessa foi para toda a igreja, para você e para mim. Então, vivem isso, não desanime. Não volte atrás. Hebreus capítulo 10, versos 38 e 39 diz assim: Deus não se agrada daqueles que voltam para trás. E aí o autor continua escrevendo o verso 39 e diz assim: nós não somos gente que volta atrás e se perde, mas temos fé e somos salvos. Nós não somos gente que volta atrás e se perde. Então não voltemos nos olhar para trás, não voltemos à nossa velha vida, à nossa velha caminhada, depois de que Deus já nos resgatou, depois de que Deus nos deu uma tarefa, depois de que Deus derramou seu Espírito sobre nossas vidas. Pelo contrário, se mantenha, permaneça firme, caminhe firme em esse desafio. Segunda revelação, segunda coisa especial que eu entendo aqui. Primeiro, a segunda coisa é a autoridade de Jesus, uma pesca milagrosa. Vamos ler o versículo 4, do versículo 4 até o versículo 8, vou colocar o que está aqui,
E o versículo 11, está? Diz assim: de manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia. Porém, eles não sabiam que era ele. Então Jesus perguntou: moços, vocês pescaram alguma coisa? Nada, responderam eles. Joguem a rede ao lado direito do barco, que vocês acharão peixe, disse Jesus. Eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiram puxá-la para dentro do barco, por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Aí o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor Jesus. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa, e se jogou na água. Os outros discípulos foram no barco, puxando a rede com os peixes que estavam somente a 100 metros da praia. Verso 11. Aí Simão Pedro subiu no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia com 150 peixes, com 153 peixes grandes, e mesmo assim não se rebentou. Diante das incertezas, dúvidas, angústias, solidão, incredulidade que latejavam nos corações dos discípulos, as quais de fato as conduziram a voltar a seus antigos hábitos, diante dessa realidade mórbida que eles estavam experimentando, é que Jesus ressurreto reaparece uma vez mais para mostrar quanto ele os amava e quanto ele se importava com os discípulos. Assim sendo, Jesus se envolveu nessa atividade da pescaria, que por sinal tinha sido um fracasso. Então Jesus, amoroso e poderoso, reverte essa realidade, fazendo com que os discípulos, obedecendo a sua palavra, realizassem a pesca mais significativa da vida deles. E aqui fica registrado esta a quantidade dos peixes que eles pegaram. Uma coisa que tem que ser ressaltada aqui é que onde Jesus está presente, não há fracasso que se perpetue. Como o salmista diz lá no Salmo, no capítulo 30, verso 5, o choro, a última parte diz assim: o choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. E essa foi uma realidade na vida dos discípulos. Fracassados, famintos, com frio, talvez se sentindo abandonados. E de repente eles escutam uma ordem e obedecem essa ordem, e eles, aquilo que não conseguiram fazer a noite toda, entre aspas, em um abrir e fechar de olhos, conseguem resolver seu problema de pescaria, vamos dizer assim. Seja qual for tua profissão, Jesus quer fazer parte integral na vida de cada um de seus filhos. E dar a cada um de seus filhos bênção e sucesso nas suas atividades cotidianas. Gente, muitas vezes a gente acha que o sucesso em nossa atividade profissional, ela acontece apenas porque nós somos inteligentes, ou perspicazes, ou hábeis para fazer nossas atividades profissionais. Mas eu vou te falar um negócio. Você vai ser bem sucedido na sua atividade profissional quando você envolva em sua atividade a Jesus. Quando você possa deixar que Ele faça parte de sua atividade profissional, e quando você obedeça às suas ordenanças. Você nunca vai ser bem sucedido quando você apenas diz que você é cristão e você em sua atividade profissional você é um corrompido ou um corrupto. Quando você tenta fazer trapaças, quando você, em vez de ser um profissional honesto, você trabalha com desonestidade, não vai ser.
Por mais que você diga e faça suas orações, e diga, eu oro, eu faço minhas rezas, tal, você não vai funcionar. Você tem que obedecer o que Deus diz. A palavra que Deus nos dá. Os discípulos obedeceram. Joga a tua rede à direita. Pô, os caras jogaram. E funcionou. E eles tiveram um sucesso em sua pescaria. Da mesma forma nós, em nossas atividades. Em todas nossas atividades. A gente tem que trabalhar com honradez, com honestidade, com integridade, colocando sempre em primeiro lugar em nossas vidas a Cristo. Ele tem que ser o centro, o motor, o ponto de decisão para nossas ações. E é assim que nós vamos poder conseguir êxito. E obviamente nosso trabalho vai ser abençoado. Não apenas para que você se torne um cara rico ou financeiramente bem sucedido, não apenas para isso. Para que através disso as pessoas possam se chegar a Jesus. Para que através dessa tua tarefa, de tua profissão, da execução de tuas tarefas cotidianas, as pessoas que estão ao teu redor possam ver que não é apenas você o cara que é íntegro, sino é a presença de Cristo que te leva a viver em integridade, que está agindo em você. Então, uma coisa que a gente não pode perder de foco, não podemos perder assim, é o fato de nós entendermos que nós precisamos ter a Cristo no centro dos nossos corações, mas também obedecer seus ensinamentos. Nós precisamos fazer isso. E os discípulos fizeram, e os discípulos foram bem-sucedidos, os discípulos foram surpreendidos com um milagre. De repente Deus quer fazer um milagre em tua vida, em tua profissão, na atividade que você está fazendo, com as pessoas que você está relacionando. Deus quer fazer milagres, certamente, certamente. Mas elas estão condicionadas a que Cristo seja a nossa prioridade. E elas estão condicionadas a que você e eu obedeçamos sua mensagem. Agora lembre-se que os milagres não é apenas para que você fique satisfeito com isso. Os milagres, mais que tudo, eles acontecem para que as pessoas que não creiam que é um Deus poderoso. E é o que estava acontecendo com esses camaradas. Eles estavam incrédulos, não criam mais em Jesus. Então Jesus teve que fazer um milagre para a vida deles. Teve que fazer um milagre em sua atividade, para que eles... Puxa, peraí, o que João disse? Depois de que eles ouviram, depois de que eles jogaram a rede no mar, depois de que eles começaram a puxar e viram que os peixes estavam quase arrebentando a rede, o que João disse? Qual foi a colocação que João disse para Pedro? É o Senhor Jesus. João foi o primeiro que reconheceu através de quê? Através da palavra e através da realização do milagre. Puxa, peraí, cara. Esse Jesus, esse é o Senhor. E aí que Pedro fez, aí pulou da água e foi nadando e tal, tudo aquilo. Então, gente, Jesus tem autoridade sobre nossas vidas. E Ele pode fazer milagres poderosos em nossas vidas, com certeza. Com certeza, e Ele vai fazer. Mas você e eu precisamos ter claro que Ele tem que ser parte integral, centro de nossa atividade profissional, seja qual for. Mesmo que você esteja na escola, estudando, no colégio, sei lá, o que você estiver fazendo, a atividade cotidiana que você tem, mesmo você mulher, que está de repente em sua casa, apenas lavando louça, fazendo as atividades domésticas, mesmo nessas atividades, se Deus está no centro de tua vida, Ele vai ser glorificado em tua vida e milagres podem acontecer. E irão acontecer. Terceira coisa, Jesus provedor. Um café com Jesus. Vamos ler alguns versículos aqui, que estão na tela para vocês. O versículo 9 até o versículo 10 e logo vamos pular ao 12. Diz assim: quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira, com alguns peixes em cima das brasas, e também havia pão. Então Jesus disse: traga alguns desses peixes que vocês acabaram de pescar. 12. Jesus disse: venham comer. Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor.
após os discípulos terem visto todo esse milagre e serem surpreendidos por aquilo, Jesus tinha preparado para seus amigos, para esses discípulos, um cafezinho lá na praia, não é? Já tinha peixe em cima das brasas, tinha pãozinho. Cara, como que o pão e o peixe apareceu? Jesus foi pescar com vara? Como que o pão apareceu? Jesus trouxe lá da cidade. Como que o fogo apareceu lá? Jesus foi catar lenha. O que fez? Então são coisas que assim, são, entre aspas, inexplicáveis, vamos dizer assim. Humanamente falando, vamos dizer assim, Jesus foi, comprou algum pão lá na padaria, pegou algum peixe no açougue e trouxe na lenha dele por o caminho e fez a brasa, né? Enquanto eles estavam lá no mar. De repente ele fez um milagre e apareceram uns peixes e a brasa pegou fogo e tudo aquilo. Mas o interessante aqui, a coisa mais maravilhosa é que Jesus sempre busca formas práticas e simples para se relacionar com seus discípulos. Jesus não pensou, caramba, esses camaradas estão voltando atrás, o que eu faço? Eu vou fazer um show, eu vou contratar o Hotel 5 Estrelas lá do Jerusalém, ou da Galileia e tal, eu chamo o pessoal, vou chamar a banda lá, tal, para fazer um showzinho para eles, e vou chamar meus oicos aí, de repente eles vêm. Jesus foi simples, gente, simples. Nós que complicamos muitas vezes as coisas para nos relacionar uns com os outros. Foi simples. O que tinha? Fogo, peixe e pão. Coisa comum, coisa simples, coisa do cotidiano. Aquilo que era comum ao contexto seria suficiente para restabelecer e confirmar a fé dos discípulos. Este café com Cristo ressurreto, poderoso, cheio de amor, seria o início do retorno ao propósito original destes discípulos. Isto prova que Jesus se preocupa com os mínimos detalhes. Muitas vezes nós olhamos para nossas situações e achamos que Deus não está se importando com nossas mínimas angústias, com nossas mínimas necessidades, com as coisas mais pequenas em nossa caminhada diária. Mas Jesus se preocupa com todos os detalhes. Vocês acham que Jesus só foi fazer café por fazer? Não. Foi fritar um peixe por fritar um peixe? Não. Ele foi fritar um peixe, foi levando pão, porque ele viu a necessidade dos discípulos, ele sabia que eles estavam a noite toda sem comer nada. E ele precisava se relacionar com os seus discípulos. Uma outra coisa importante, que muito tempo nós temos falado aqui, é que o melhor momento para se relacionar é enquanto a gente come. É ao redor de uma mesa, ao redor de um fogo, na simplicidade, sem muito mistério. Nós estamos falando na nossa célula. Gente, vamos parar de fazer esse negócio de jantar, não sei o que, não sei quanto. Tal. Cara, uma bolacha e um chá está bom demais. O fato não é a comida, o fato é o tempo que nós passamos uns com os outros. Há necessidade de alimentar, como neste caso havia necessidade, sim. Mas não se precisa de coisas sofisticadas. Jesus era simples. Simples. Era o mais comum para o povo. A maior simplicidade. Por outra parte, esta foi mais uma demonstração de que, primeiro, Jesus não era um fantasma. Não era uma aparição fantasmagórica, não era uma alucinação dos discípulos, porque eles tinham voltado para trás, porque eles tinham dúvidas a respeito da presença física de Jesus. E uma das coisas que nós temos que entender, que aqui Jesus certamente queria mostrar para os discípulos, que ele era um homem natural. Que seu corpo, que ele era ser humano, ressuscitado, glorificado, mas que fazia todas as coisas que os outros faziam. Ele também estava com fome, ele também comeu. Ele também sentou ao lado de fogo. Ele também conversou com os discípulos.
Então, assim, as dúvidas nessa época que estavam pregando, como tanto os judeus quanto os romanos estavam falando que o corpo tinha sido roubado, que em realidade não ressuscitou Jesus, essas situações chegaram a fazer balançar, vamos dizer assim, a fé dos discípulos. Mesmo eles vendo, vocês já imaginaram, cara, a gente se encontra aqui, amanhã, puxa, não, o cara não, será que o cara está vivo? E aí as dúvidas cercaram eles, a incredulidade cercou a eles, e essa incredulidade levou eles a voltarem atrás. Mas Jesus aqui nesse momento, ele está querendo confirmar isso. Não sou, cara, um extraterrestre, não sou um alienígena, não sou um fantasma, não sou um ser humano que foi glorificado. Que faça as mesmas coisas que você, eu também vou comer, eu também estou aqui. Tanto que Jesus disse, cara, sabe que esses peixes que estão aqui na brasa não vai dar para todo mundo, então ele vai pegar outros peixes mais de lá. Mas assim, nessa vida dos discípulos, ela teria que continuar o rumo para o qual ele tinha já ordenado eles, vamos dizer assim. Agora, Cristo seria o centro de tudo e de todos. E Jesus sendo o centro de tudo e de todos, Ele seria o provedor de todos. O Salmo 27 diz, o Salmo 23, perdão, diz que Jeová é nosso pastor e que nada nos vai faltar. Esse pastor é Jesus. Ele é nosso pastor. Ele é o bom pastor das nossas almas. Ele é quem supre as nossas necessidades. Ele é quem sabe de todas as angústias que nós passamos, de todas as fraquezas que nós temos. Ele cuida de todas e cada uma delas. Ele não abandonou você, meu irmão. Não abandonou você, minha irmã. Ele está junto com você. Ele é teu pastor. Ele vai providenciar tudo o que é necessário para que você tenha uma vida que glorifique seu nome. Pode ser que haja momentos que você passe por necessidade, como esses camaradas tiveram, horas, de repente, de fome dentro do mar. Frio, solidão, angústia. Pode ser que você também, quanto eu, passemos por momentos assim. Mas Jesus é nosso bom pastor. E Ele é que cuida de nossas almas. Ele é que provê para nós. Ele é nosso provedor e nosso protetor. Então, gente, Ele sempre está preparando um café para nós. Ele sempre está com um peixe, com um pão sobre a brasa para nos alimentar. Cada dia. Cada dia. Acorde cedo e você vai ver que Ele está esperando você para tomar um café gostoso. Vá aí e tome café com Ele. Creia nisso. Amém? E um último ponto aqui para fechar, para não atrasar muito. Jesus levanta o caído, Pedro restaurado. Do versículo 15 até o versículo 19, tá bom? Vou colocar aqui na tela, acho que dá para ler. Diz assim: quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Sim, Senhor, sabe que eu o amo, Senhor, respondeu ele. Então Jesus disse: tome conta das minhas ovelhas. Verso 16. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo o Senhor. Jesus lhe disse outra vez: tome conta de minhas ovelhas. Jesus perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste, por Jesus ter perguntado 3 vezes: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe tudo, e sabe que eu amo o Senhor. E Jesus ordenou: tome conta das minhas ovelhas. Quando você era moço, você se aprontava e ia para onde queria. Mas eu afirmo a você que isto é verdade. Quando for velho, você estenderá as mãos, alguém vai amarrá-las e o levará para onde você não quer ir. Ao dizer isso, Jesus estava dando a entender de que modo Pedro ia morrer. E assim fazer com que Deus fosse louvado.
Então Jesus disse a Pedro: venha comigo. Logo depois de terem compartilhado essa refeição matinal na beira da praia, vemos Jesus tomando a iniciativa do diálogo com Pedro, que anteriormente tinha fracassado na sua tentativa de seguir a Jesus. Não foi? Disse: vou te seguir até a morte, eu vou morrer com você. Mas ele fracassou nessa tentativa, ele fugiu daquilo. E mais ainda, ele negou a Jesus. Quando alguém fracassa, é necessário que outro venha e o levante. Nesse caso, Jesus tomou a responsabilidade de fazer isso com Pedro. Certamente houve um fracasso, negação, pranto, arrependimento de parte do apóstolo impulsivo. Mas na sua alma faltava ainda um toque que empurrasse a vitória final. Nós sabemos, por aquilo que está registrado nos 4 evangelhos, que Pedro sempre foi um cara impulsivo e em seus momentos de impulso, ele fez compromissos mirabolantes, não é? Não vou te negar, eu vou morrer contigo, se você vai na cruz eu vou também morrer contigo, eu vou dar minha vida para o Senhor e tal. E nada disso aconteceu. Nada disso aconteceu. Então ele se frustrou com isso. Mas essa frustração levou ele a arrependimento. E nós vemos a Pedro chorando, se arrependendo por aquilo que ele fez, quando ele caiu em si. E certamente ele se arrependeu, mas ainda faltava alguma coisa na vida dele que acontecesse. Ele já tinha visto, depois de ressurreto a Jesus, já tinha ido correndo ao túmulo para conferir essa situação, já tinha se encontrado com Jesus, já tinha estado na segunda aparição de Jesus lá no quarto fechado, naquele cenáculo, quando Jesus aparece no meio deles e toca nas feridas de Jesus. Pedro já tinha estado em todas essas oportunidades, tinha tido a oportunidade de abraçar, de ver a Jesus, de se alegrar, de conversar com Jesus. Mas até então, algumas coisas estavam faltando no coração dele. Muitos crentes acham que as ações do passado foram tão ruins que Deus não vai perdoá-los. Muitos cristãos acham que os pecados que cometeram no passado os condenam e que Deus de forma alguma vai perdoar seus pecados. Mas nós vemos em este texto que Deus opera de uma forma poderosa. Deus se importa e nos perdoa, como perdoou Pedro. E aliás, gente, quando chega em esse ponto, nós vemos que Deus está operando. A gente não se sente angustiado apenas porque pecou, mas se sente angustiado porque Deus está operando em nossas vidas, levando-nos a ver nossos erros e nossas falhas, e fazendo com que nós voltemos a nos olhar para Ele, nós demos atenção a Ele. Se passamos por todas essas experiências negativas e pecaminosas, deveríamos nos arrepender de todo o nosso coração, e certamente o braço forte do Senhor vai nos levantar. Se você caiu, meu irmão, se arrependa. Se você fracassou em sua tentativa de seguir uma vida de santidade, se arrependa. Se arrependa, Deus vai te levantar. Mas você precisa se arrepender. Aqui é importante ressaltar que quando se trata de salvação, restauração e tudo aquilo que tem a ver com Deus e com a criação e com todo, sempre quem toma a iniciativa é Deus. Sempre quem toma a iniciativa é Deus. Para este texto há muitas interpretações, há várias interpretações que você pode encontrar, mas eu quero destacar uma em especial, que ressalta estas 3 perguntas de Jesus e as 3 respostas de Pedro. Jesus 3 vezes pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? E Pedro responde: sim, Senhor, eu amo o Senhor. Sim, Senhor, eu amo o Senhor. Só que quando nós lemos em nossas versões em português, espanhol e até em inglês, quando você vê, você vai encontrar essa palavra, ama. É uma palavra muito comum, não é? Ama. Mas quando você volta para o grego, as perguntas são assim: Pedro, você me ama integramente? Você me ama com o amor de Deus? E Pedro responde: não, eu não te amo com o amor de Deus. Eu te amo como homem. Eu te amo com meu amor natural. Que essa palavra em grego é fileu.
Y la palabra para amor de Dios es ágape. Entonces, las dos primeras veces que Jesús pregunta, Pedro, ¿você me ama con amor de Dios? Y Pedro responde, no, yo te amo con amor humano, con amor natural. Jesús pregunta nuevamente, Pedro, ¿você me ama con amor de Dios? No, yo te amo con amor natural. Entonces Jesús muda a pregunta en la tercera y dice así, Pedro, ¿você me ama con amor natural? Y Pedro dice, sí, yo te amo con amor natural. Aliás, tú conoces todas esas cosas. Uma coisa que nós aprendemos dessa resposta de Pedro é o seguinte. Até então Pedro queria dar uma de mais espiritual que todo mundo. Até então Pedro queria ser o mais destacado entre o grupo. E cada vez que foi a se apresentar a Jesus, não, Jesus, porque eu vou morrer contigo. Não, eu não vou te negar. Ele deu respostas além de sua capacidade, além da administração de capacidade que ele tinha dele mesmo, do conhecimento de seu coração. Quando Jesus faz essas perguntas, ele veio por caraca. Eu respondi que eu não ia negar, eu neguei. Já disse que eu iria morrer na cruz com ele e eu não morri. Então agora não vou queimar mais meu filme. Em outras palavras, puxa, vou ser mais sensato. Eu de fato amo a Deus. Eu de fato amo a Jesus. Eu sei que eu amo, mas não conheço meu coração. Nossos corações são enganosos. Muitas vezes nós fazemos promessas que nós não conseguimos cumprir. Então é melhor não prometer aquilo que você não vai cumprir. Seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus. Ame a Deus. Você e eu sabemos que o amamos. Trabalhamos para que nós sejamos permeados por seu amor e nós possamos caminhar em essa fidelidade com Deus. Mas se você errou, se você se frustrou, meu irmão, se arrependa. Que há perdão de Deus para nossas vidas. Há perdão de Deus para nossas vidas. Parafraseando este texto, eu escrevi uma coisa que mais ou menos seria assim, né? Em outras palavras, Jesus disse a Pedro o seguinte: Pedro, o importante para mim é que me ames. Tu me negaste, lembras? Eu sei disso. Tu te envergonhaste de mim, não é? Também sei disso. E não jogo isso na tua cara. Portanto, estás perdoado. Olha aqui para os amigos. Os vês? Também eles sabem desse fato. Sabem que tu me negaste. Sabem que tu fizeste uma promessa e não cumpriste. E de repente eles, em seu fundo do coração, eles têm condenação sobre a tua vida. Mas eu diante deles te perdoo, para que não haja mais nenhuma condenação, nem no coração deles, nem no teu coração. Pedro pecou em público. Suas afirmações diante de Jesus foram públicas. Não foi no escondido que Pedro falou. Não foi no seu quarto de oração que Pedro falou, fez alguma coisa. Não, foi em público, diante dos discípulos. Oh, cara, eu vou morrer contigo. Não, eu não vou te negar. Da mesma forma, Jesus em público os restaurou. Da mesma maneira, Jesus chamou a Pedro diante, depois do café, e disse: Pedro, você está perdoado. E mais ainda, você tem uma tarefa: cuide de minhas ovelhas. Gente, há coisas que acontecem em nossas vidas no escondido. No mais escondido em nossas vidas. E Deus vem e nos cura, no escondido nos nossos corações. Mas quando as coisas são públicas, e você de fato se arrependeu, não fique com vergonha, porque Deus te perdoou. Não precisa se envergonhar das coisas que já fez, já passaram. Deus já as perdoou. Cristo nos perdoou. Se há um arrependimento verdadeiro, Cristo nos perdoou. E Ele vai te levantar no meio de todo o grupo. Deixe que Ele trabalhe em sua vida. Deixe que Ele o perdoe. Deixe que Ele o cure. Deixe que Ele o restaure. E uma coisa interessante acontece nos versos seguintes, quando Jesus disse: venha Pedro, me siga. Aí
Pedro começa a seguir a Jesus, mas João também estava seguindo a Jesus. Mas João não foi chamado por Jesus. E o texto diz assim, que Pedro deu a volta para Jesus e disse, pô, peraí, você me chamou, o que está fazendo dentro aqui? E Jesus disse, cara, fica quieto, velho, fica frio, esse é um problema meu. Se eu quero viver hasta que eu volte, eu vou viver. E o João escrevendo diz que essa palavra foi pega pelas pessoas e foi difundido como se João nunca iria morrer. Ele fez uma interpretação errada daquilo que Jesus disse e fizeram com que João se imortalizasse, vamos dizer assim. Mas isso não diz Jesus. Então, assim, uma coisa que nós aprendemos com isso, gente, é que Jesus trabalha em nossas vidas e nos tem chamado para fazer a sua obra, para trabalhar para Ele. Então, trabalhe para Ele. Não fique olhando se o outro está seguindo, não está seguindo. Faça aquilo que Deus te mandou fazer. Porque se você fica olhando se o outro está seguindo, não está seguindo, se o outro está vindo, não está vindo, por que está indo? Você está perdendo tempo. Jesus te chamou para segui-lo. Então siga-o. Vá em frente. Então, meus irmãos, Deus restabelece a nossa comunhão, a nossa intimidade, porque Ele nos ama. E Ele ama você. E não interessa se você caiu ou não caiu. O que interessa é que Deus te ama. E Deus vai te tocar. E Deus vai te conduzir ao arrependimento. Então abra seu coração se isso aconteceu. Se você não caiu e você está caminhando, caminhe com Ele. Continue caminhando com Ele. Não perca o tempo. Tome um café com Jesus cada dia. Enquanto você puder. Enquanto você está com vida. Porque depois você vai jantar com Ele direto. Mas aqui você precisa desse café, precisa desse alimento, precisa desse relacionamento com Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, gente?